Bom dia, meu irmão. A gente está na classe do professor Alerman. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesse dia tudo que a gente precisa aprender. Quero dizer para os irmãos que eu já levei a minha surra de Bíblia em casa. Aqui hoje só será um complemento. Porque quando a espada ela corta para lá e ela corta para cá, mas ela corta aqui primeiro, não é? E se por acaso hoje eu fizer assim para vocês, podem ter certeza. E os três já apontaram para mim, eu já levei meu puxão de orelhas, certo? Vamos orar? Vou pedir a irmã Vera que ore, iniciando esse estudo. Santo e eterno Pai, querido, diante de Ti, nos prostramos, Te adoramos, meu Pai, na beleza da Tua santidade, pedindo a unção do Santo Espírito sobre a Tua serva, sobre a Tua aluna, para que a Tua palavra penetre profundamente em nossa mente, em nosso coração, e faça diferença em nossas vidas. Amém. Abençoar nossas vidas, muito obrigada por mais um dia que nos dás para louvar a Tua glória. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom que tem conduzido o teu povo no decorrer de toda a história, meu Pai. Nós cremos porque sentimos e experimentamos o teu amor a cada instante das nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, abençoa cada professor, cada classe, abençoa este dia e saiamos daqui, Deus, com mais um ensino para praticarmos em nossas vidas. Amém. Tudo parte do teu Espírito para nós, para que faça a diferença no meio onde vivemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de sermos teus filhos e de estarmos prosseguindo e conhecer o Senhor através da tua palavra. Obrigado pela vida da tua serva Judete, que o Senhor esteja sempre conduzindo ela, dando sabedoria, clareza, para que ela passe, meu Deus, tudo de melhor que ela tem de ti. E através da tua palavra, nós possamos sair daqui aperfeiçoados no conhecimento de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito complicado, não é isso? Então não tem problema que seja mais de um, não, minha irmã. Se eu sentir uma fala e sair, Sim, eu dou falta. eu não posso ficar. Fique tranquilo. Você está aqui, porque Não vem não, eu já fui, não vai não. Nem lá atrás eu fui. aqui vem, quer sentar aqui no lugar. Irmãos, eu vou dar um aviso que eu costumo dizer no final, mas eu vou falar logo aqui no começo sobre a campanha de missões nacionais. Nossa campanha está devagar. Ontem nós tivemos uma reunião e do nosso montante total do alvo, a gente até agora só recebeu R$3.800. Um valor ínfimo diante do tempo, que a gente só tem até o dia 30 desse mês. E precisamos acelerar isso aí. Então, quem ainda não entregou, vamos orar para que Deus dê prosperidade e amoleça os nossos corações, né? Para que nós possamos contribuir com missões nacionais. Mas hoje é a continuação do que nós estudamos na semana passada. E o tema de hoje é a oração cristã em sua prática. Está em Mateus 6, versículo 6. E nós vamos ler neste momento para que estejamos com esse texto bem claro em nossas mentes, certo? O que é que diz aí Mateus 6,6? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aleluia. Amém. Vamos esmiuçar essa palavra, não é? O tema central é a oração como relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com alguém, um dos pontos principais de um relacionamento é o diálogo, não é? E muitas vezes os relacionamentos se estremecem ou enfraquecem e até acabam por falta de diálogo. E a oração, ela é um diálogo que fortalece um relacionamento. Agora, que honra
orar? Poder falar com Deus, Criador do universo. Quem foi que nos deu esse direito? Quem somos nós? Nós somos um pontinho nesse universo. Um pontinho. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza. E esse pó e cinza recebeu a condição, o direito de conversar, de dialogar, de falar, de ser ouvido pelo Deus Criador do universo, de ter um relacionamento com esse Deus grande, poderoso, soberano e maravilhoso. E a oração é isso, né? É uma conversa de duas pessoas que se relacionam. Esse tema, ele é tão importante que ele foi inserido no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi uma conversa, uma palestra, uma fala, um ensinamento de Jesus para seus discípulos e todas as pessoas que estavam ali ouvindo ele naquele momento. E ele tocou nos pontos importantes para que a gente desenvolva a nossa vida cristã. Ou melhor, pontos sem os quais a gente não pode desenvolver uma vida cristã saudável. E um desses pontos é a oração. Qual é o objetivo dessa nossa lição? Qual o objetivo da gente estudar esse tema? É entender qual o significado, qual a importância da prática da oração. Por que eu tenho que orar? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso falar com Deus? O que é uma vida devocional? O que é uma devoção? É aplicar tempo em algo importante para as nossas vidas. Isso é devoção. O que é uma vida devocional? É aquele momento do nosso dia, das 24 horas do nosso dia, que a gente tira para ter uma conversa com o Deus Criador do universo. Vida devocional, ela é essencial para o êxito espiritual. Aí, mais uma vez, eu volto a falar de fome. Cada um de nós tem uma reação diferente quando está com fome. E as reações mais adversas possíveis, né? Se alguém ri de fome, ri de nervoso, né? Mas o nosso corpo espiritual, ele também demonstra fome espiritual. Ficamos fracos espiritualmente quando a gente não tem uma vida devocional adequada. E como é que se faz uma vida devocional? Quais são os pilares da vida devocional? Vou pedir aos irmãos que me relatem. Orar. Orar. Ler a palavra do Senhor. Ler a palavra. Meditar, né? Arrependimento. Arrependimento. Examinar-se. Também. Está sempre se examinando. Conhece-te a ti mesmo. Né? Olhar para dentro. Pedir perdão todos os dias dos Pedir pecados, perdão. nossas falhas. Dependência. Depender do soberano. Intervenção. Intervenção. Intervenção de né? Deus, né? Intercessão. Intercessão e comunhão. Essa questão da comunhão é um fator muito importante para a vida devocional. Embora nós vamos ver no decorrer dessa lição que a oração deve ser feita em secreto, que a vida devocional principalmente deve ser feita em secreto, mas nos momentos da vida devocional em público, ela deve ser cultivada. Primeiro, o significado da necessidade da oração. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? Jesus Cristo, Deus, que veio ao mundo encarnado, fez tudo para nos dar o exemplo. Ele não precisava ser batizado, ele não precisava orar, ele não precisava
coisas que ele fez, mas ele fez. E fez para nos ensinar. Porque a prática ensina mais do que a palavra. E Jesus Cristo nos deu um bom exemplo da necessidade da oração. Mas o que é oração? O que é orar? Gosto muito daquela música, né? Fala com Deus, é o que eu preciso. O que é oração? Lá no judaísmo, a gente viu a semana passada bastante sobre isso, né? Os religiosos, eles pegaram a lei de Moisés e eles aplicaram de tal forma que ela se transformou mais um modo de exibição do que um modo de transformação de vida. E nós vimos que no judaísmo a oração era uma prática ritual. Então, como é que eles oravam? Oravam nas praças, oravam nas sinagogas, oravam em pé. Pode orar em pé? Claro que pode. Não é a posição do corpo que vai determinar a qualidade da oração, se Deus vai ouvir, se Ele não vai ouvir. Mas, no ritual, estar em pé tem um significado. Tem um significado de não se dobrar, de não se curvar, de não reverenciar ao Deus Criador de todas as coisas. Então, no judaísmo, a oração era um dever religioso e ela não cumpria a sua função primordial. O templo, ele é um lugar designado para a oração. Quando Deus mandou construir um templo, Davi, ele teve um desejo muito grande de construir um templo, mas não lhe foi concedido, foi prometido que seu filho construiria, e ele deixou todo o material de construção para que seu filho assim fizesse, e Salomão construiu o templo, e era um lugar de adoração ao Senhor, como está em 2 Crônicas 7, 14 e 15, do vídeo irmão que leia. Já está distribuído, professora. Tem mais aí sobrando, Marta? Vou passar para a professora. Alguém recebeu? 2 Crônicas 7, 14 e 15? Não. Então podem ler o texto dele. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, quando a gente ora aqui, é um lugar apropriado, adequado, estabelecido para que nós estejamos orando ao Senhor. Então, qual a necessidade da oração? A oração, ela é uma expressão verbal dos sentimentos e das necessidades humanas. Nós vamos ver aqui, irmãos, nessa necessidade da oração, alguns exemplos, né? Então, um deles é que Moisés, ele intercedeu pelos hebreus, não é isso? Moisés intercedeu pelos hebreus. Quem é que está aí com o Êxodo 32? Eu. Tomai, pois, Pode ler. tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim que era reto como o meu servo Jó. Então foram. Tem problema, mas agora tem escrito Não tem problema não. Pode ler, porque Por isso que eu li. Jó 42, de 8 a 10, ela está lendo. Mas Tem ela tem problema. escrito Êxodo 32, de 10 a 12. É porque eu reportei errado, Tá bom. não vou entrar não. Então não tem erro nenhum.
Bildade, Suíta e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então Jó orou pelos seus amigos. É esse o texto que a irmã leu, né? Agora alguém está aí com esse texto de Êxodo 32. Sim, significar a necessidade da oração. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Toma-te do furor e da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Veja que deixo dois exemplos. Moisés estava intercedendo pelo povo e no outro Jó estava intercedendo pelos seus amigos. Então a necessidade da oração, ela é para várias situações da vida, porque nós nos relacionamos com Deus que pode todas as coisas. Então é dele que a gente deve buscar solução para todas as coisas. E é nele que a gente deve compartilhar todas as coisas, mesmo aquelas que a gente acha que são tão pequenininhas, que são tão significantes, até aquelas grandes que somente ele pode fazer e que a gente julga impossível. Como a irmã falou sobre relacionamento, oração é relacionamento, esses dois exemplos são muito fortes. Êxodo 32 é o momento do bezerro de ouro. Passou o momento, no dia seguinte, Jó foi interceder pelos hebreus. Teve aquela questão do bezerro de ouro, que teve que repreender, teve que castigar o povo, mas depois foi interceder. Mas Moisés já se relacionava com Deus. Então, o que está acontecendo é algo dentro do seu relacionamento com Deus. Jó orou pelos amigos, mas lá atrás, quando está tudo bem, ele já orava pelos seus filhos, né? Você já tinha relacionamento, agora a situação dele ainda está calamitosa. E Deus manda ele orar pelos seus amigos. Ou seja, dentro do relacionamento, a oração, independente de qual é a circunstância, qual o motivo. Como você falou anteriormente, em tudo Jesus nos dá o exemplo. Ele, como o próprio Deus, ele não precisava orar, como a irmã falou, mas ele veio como um homem, ele estava realmente encarnado. Então, quando ele não estava pregando, ele estava orando. E os discípulos que estavam convivendo com ele, em um determinado momento, eles foram pedir a Jesus. Eles poderiam ter pedido, ele já conheciam as escrituras, né? Eu quero abrir o Mar da Galileia, como Josué abriu o Jordão, como Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu quero botar a mão e curar na hora. Eles pediam, eu quero riqueza, eu quero que minha família seja próxima por todas as gerações. Mas a única coisa que eles pediram foi: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles percebiam que Jesus orava. E quanto mais Jesus orava, mais ele se enchia do Senhor, e ele era mais sábio e tinha palavras mais de sabedoria. Então é um exemplo, né, irmão? Porque eles poderiam ter pedido qualquer coisa, mas eles sentiram que aquela oração, aquele momento era um momento poderoso. Porque eles precisavam saber orar, né? E nós precisamos também. Precisamos saber orar, como orar, saber a quem orar, nós já sabemos, né? E isso é uma grande coisa, porque tem muita gente que não sabe ainda para quem orar. Então nós já estamos avançados. Licença, irmã, você viu a bomba do Papa? Não. Não viu ainda? Não, irmão, estava dizendo assim, como está perto de Jesus? Eu não sei, não é decreto, não tem um nome que eles usam lá dentro do Vaticano. Ele assinou e divulgou que a partir daquele momento, se todo católico quisesse se dirigir a Deus, Maria é uma mulher comum, Maria foi uma mulher agraciada. Maria não é assistente de Jesus ou de Deus, que o que se vai pedir hoje na igreja para todos os católicos
é diretamente com Jesus, porque Ele é o único Salvador, é o único caminho que nos leva a Deus. Então aí os marianos, os etc. Não, então uma polvorosa, foi uma bomba em cima deles. Então a gente está vendo aí como as verdades, as mentiras estão caindo por terra, e como a palavra fala, elas todas vão se revelar. É só ele disse que só existe um Salvador. O Papa representante do desenho dele lá, corrigindo Tem Império Romano, como se achei lindo isso, achei lindo. todo mundo bota Maria como Salvador. A gente quer aquele. Inclusive, eu estava conversando com meu filho e com meu esposo na hora da mesa, falando sobre essa situação do Papa. E a primeira vez na história que o Papa teve a coragem de corrigir esse erro que vem se arrastando e levando milhares de pessoas ao engano. De colocar Maria como a internet mediadora. Já é um grande avanço, é um grande avanço. Com certeza. Então, Moisés orou pelos hebreus, chorou pelos seus amigos, e nós temos aqui no livro dos Salmos, 31, 86, 123, 142, salmos que são petições, orações, e que nós podemos usar nos nossos momentos também de oração, de intercessão, esses salmos como inspiração. Temos aí nos textos de Esdras, de Neemias e de Daniel, que está aí na mão dos irmãos, e eu vou pedir que leiam aí, por favor. Esdras 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Tem um texto, ele é muito grande, mas está sugerido na lição, que é uma oração linda que está em Daniel 9, de 4 a 19. Eu não transcrevi, mas vale a pena, né? Depois os irmãos lerem com atenção, que é uma oração muito linda. E Neemias 4 e 9. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos pobreza na terra dos cativeiros. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele, de dia e de noite, por causa dele. Então, esses dois textos são orações feitas por homens que estavam vivendo o cativeiro da Babilônia e que foram pessoas importantes para restaurar o culto, restaurar o templo e para restaurar os muros da cidade e reconstruir para que o povo voltasse a viver em Jerusalém. E os exemplos de Jesus, né? Como a gente já falou no início, como a professora falou, Jesus nos deu exemplos práticos. Ele não foi um teórico, ele não foi um filósofo, ele nos ensinou na prática como nós devemos exercer esse ministério da oração. Em que momentos nós devemos orar? Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus não precisava ser batizado. Ele não precisava orar. Mas ele fez isso para nos dar o exemplo. E que exemplo nós estamos sendo como cristãos? A gente precisa olhar para dentro de nós, como o professor disse, né? E ver que tipo de exemplo nós estamos sendo. Se a gente está seguindo o exemplo de Jesus em várias áreas de nossas vidas. E Jesus nos deu exemplo também antes de tomar decisões. Em Lucas 6,12. Naquele dia, Jesus saiu para o monte, terminou de orar e passou a noite orando a Deus. Exatamente. Ele, antes de tomar decisões, quantas vezes, né? A gente toma decisões, como se diz no popular, na tora. Naturalmente, sem orar. E depois que vem as consequências, é que a gente ora
para consertar o que poderia ser evitado. Jesus nos ensinou diferente. Ele nos ensinou a orar antes de tomar decisões. Professora, não precisa ser uma decisão tão importante assim. Não, Decisões simples. muito simples. Ele quer que a gente ore sem cessar. E a gente tem que tomar decisões a todo tempo. Exatamente. E às vezes a gente ouve muito isso, principalmente de quem não é crente, mas às vezes de quem é crente também. Deus, eu acho que foi Josi que falou isso esse dia. Deus estava tão ocupado para estar atendendo essas minúcias do dia a dia da vida da gente, né? Então vamos perguntar a Ele somente aquilo que for muito grande, muito importante. Mas a vida é feita das pequenas coisas. E ele quer esse relacionamento nelas também. Diário. A vida é feita de pequenas coisas. Às vezes a gente passa uma vida toda, eu falo isso por experiência de pessoas da minha família, e você vai conversar sobre as coisas do dia a dia, as coisas pequenas, aí a pessoa salta com um sonho e você fica até sem palavras, que ela está falando de uma coisa que aos nossos olhos ela nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Em contrapartida, quando a gente todos os dias faz alguma coisa, a gente consegue construir grandes coisas ao longo da nossa vida. Grandes coisas. Como é que a gente consegue se formar? Estudando todos os dias, indo para a escola, desde o pré. Aí depois a gente faz o fundamental, o nível médico, profissionalizando para quem faz. E nisso se vai galgando aos poucos, indo todo dia, todo mês, o ano todo. Aí a gente chega a um lugar, profissionalmente falando. A vida devocional com Deus também, a maturidade cristã, ela é galgada a cada dia. A cada vez que a gente faz aquele momento ali, ó, devocional com Deus, a gente aprende uma coisa diferente. O Espírito Santo vai acrescentando as informações à nossa mente, nos amadurecendo. Como eu acho interessante, né? A gente lê uma lição da escola bíblica dominical, a gente vê uma coisa que a gente está velho de idade, velho de crente e nunca viu, nunca atentou para isso. Isso é uma coisa que Jesus nos ensinou para que a gente faça isso diariamente, antes de tomar decisões. Jesus também nos ensinou que para termos comunhão com o Pai, a gente precisa orar. Quem é que está com Marcos 1,35 e Lucas 5,16? Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Vejam bem, de madrugada. De madrugada é uma hora do dia? É. Toda oração precisa ser feita durante a madrugada para que seja ouvida? Não. Porque às vezes a sua madrugada é à tarde, quando os meninos foram para a escola e sua casa ficou silenciosa. E ali é o momento que você pode orar. Essa madrugada, ela não é literal, mas Jesus, sabe, de madrugada, quando ainda estava escuro, aqui é literal, né? Ele se levantou, saiu de casa e foi para o lugar deserto onde ele ficou orando. Nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus em estar em comunhão com o Pai, buscar um momento de solitude com Deus. E ele se retirava para os desertos. Por que para os desertos? Para estar sozinho. Quando a gente está no site terapêutico, a gente precisa estar sozinho com aquele terapeuta. E assim, Deus é tão maravilhoso, tremendo, que a psicologia veio há 60 anos e Deus já colocou isso aí. Porque quando a gente fala, a gente se esvazia. Sim. Quando a gente fala de nossos temores, de nossas dores, a gente se esvazia, a gente se torna leve. Sim. E quando a gente se torna leve, fica muito fácil. Por isso que Deus fala no deserto. É eu e você. É eu e ele, né? Sim.
É tremendo isso mesmo. Eu fico, cada dia a gente se apaixona mais pela palavra. É verdade. Eu tive essa experiência, eu já compartilhei aqui na classe, mas vale repetir pelo tema, em que eu estava à beira de uma crise depressiva, meus 4 filhos pequenos, e eu não conseguia encontrar o caminho, a solução, a luz para aquela situação que eu estava vivendo. E aí eu toda a vida tive medo de ficar doida. Eu tinha muito medo. E aí, quando eu via uma mulher doida no meio da rua, assim, correndo com aqueles cabelos brancos, eu dizia, eu não deixo ficar doida, deixa eu criar meus filhos. Meus filhos são uma escadinha, né? E eu tinha o maior medo de... Eu nem tinha medo de morrer. Né? Minha medo era de ficar doida. E aí, eu pensava assim, como eu gostaria de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, como eu gostaria de ter um atendimento de um profissional para me ajudar a clarear minha mente nesse momento, mas eu não tinha dinheiro e eu não tinha como, eu não conhecia ninguém dessa área, eu não tinha como ser encaminhada para um profissional. Então um dia, o Espírito Santo me inspirou a ajoelhar e pedir a Deus que Ele que fez todas as células do meu corpo, Ele que fez todos os hormônios do meu corpo, que Ele fosse meu psicólogo e meu psiquiatra. E ali eu passei a fazer uma terapia com Deus. Eu creio. Uma terapia com Deus. E Ele me curou. Ele abriu os meus olhos para possibilidades que antes eu não via. E as possibilidades não eram coisas grandes, não. Olha, a gente volta para as coisas pequenas, né? Coisas pequenas, como voltar a estudar, que eu tinha parado. Ter um relacionamento mais íntimo e mais leve com meus filhos. Tanto é que hoje eu tenho meus filhos com meus irmãos. Porque eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E eu tive meu primeiro filho com 15 anos de idade. Então, meus filhos hoje, a gente tem um relacionamento meio de irmãos também. Porque eles são importantes para mim, neste sentido da minha carícia afetiva. Amém. Eu toda a vida tive uma carícia afetiva muito grande de irmãos, desde que eu era criança. E isso tudo Deus me concedeu nessa terapia que eu tive com Ele. É importante sim a gente orar e buscar de Deus, porque Deus não é aquele ser formal que às vezes a gente quer botar Ele dentro de uma caixinha. Não é. Ele escuta e atende. Ele ouve, Ele atende, Ele escuta, Ele responde, Ele fala, Ele orienta. Nas mínimas coisas da vida da gente, do dia a dia, o Senhor, Ele também é terapeuta. Depende do tamanho da fé. Sim. E daquilo que a gente pede, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, ele abre a porta. Ô, irmã, eu lembrei aqui, teve um que lutou com Deus, que foi na oração, com o anjo. Ele lutou, já voltou com o anjo, porque ele queria tanto aquilo, mas não dava, ele disse, querer fazer o seu mover. Sim. E o querer vem um exercício diário. Diário. Que você É tem preciso intimidade, você fala com Deus, com o seu irmão, que você está falando. Exatamente. Seus filhos com o seu irmão. É isso. Então, comunhão com o Pai, ele é um exemplo que Jesus nos deu. Qual é o ensinamento que a gente tira disso? Que se a oração ela era essencial para o Filho de Deus enquanto encarnado aqui neste mundo, quanto mais nós, réis mortais, precisamos sim manter esse relacionamento com Deus diariamente através de uma vida devocional. E a autenticidade da oração. Aí a gente volta mais uma vez àquela questão da autenticidade, né? O que é uma coisa autêntica é uma coisa verdadeira, que foi provada e funciona. A oração ela funciona e ela deve ser autêntica. Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A gente falou bastante sobre isso na semana passada, né? Em pé, aquela posição de altivez, não é a proibição de se orar em pé, mas o objetivo deles era serem vistos pelos homens. E Tinha uma vestimenta também. sim, Tinha uma vestimenta. isso para mostrar que ele estava em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles já receberam a sua plena recompensa. Deixa eu ver se aqui está. Certo. Então, eles eram hipócritas, porque estavam fazendo aquilo para serem vistos pelos homens, e eles queriam, alguns homens iam ver e admirar, e aqueles que sempre têm os críticos iriam criticar. A recompensa deles era essas duas, né? Ser visto para ser elogiado ou para ser criticado. Essa é a recompensa. Mas onde é o lugar da oração? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Quarto, esse quarto aqui, ele se refere a um local onde era costumeiramente usado como despensa. Alguém aqui tem despensa em casa? Já tive. Eu já morei numa casa de fazenda, como eu sou da roça, né? Meu pai era administrador de fazenda, então a gente mudava muito e aí cada casa era de um jeito, né? E a gente tinha uma casa que eu me lembro que tinha uma despensa bem grande. Tanto é que quando eu leio aquele texto bíblico que fala sobre o pastor, que ele deve ser despenseiro da palavra de Deus, eu me lembro dessa dispensa. Por que o pastor tem que ser despenseiro? Porque a dispensa é um lugar onde se guarda alimento. E o pastor é aquele que deve dispensar, falar, transmitir o alimento espiritual para a igreja, né? E aí quando fala em dispensa, eu me lembro daquela casa. Ela tinha muitas prateleiras e meu pai gostava de ver comida. Minha casa sempre teve muita visita. Só éramos nós três, né? Já que eu não tenho assim, irmãos, eu tenho um irmão, mas não conviveu comigo. Ele foi criado pela minha avó. Meu pai tinha ele antes de casar com minha mãe. E eu não tive essa convivência, éramos só nós três, mas a nossa casa sempre foi lotada. E meu pai comprava muita comida. E aquela dispensa era cheia, eu gostava de entrar nela e ver aquela lata de quitute Wilson que meu pai comprava na roça, que a gente não tinha geladeira, né? Então a gente tinha muita água, muita conserva. E eu me lembro até hoje, a minha boca enche de água, eu me lembro daquelas conservas que tinha lá naquela dispensa. Esse quarto aqui, ele é um lugar, tipo uma dispensa, onde ninguém entrava, porque era um lugar secreto. Quem entrasse ali estava... Não, ele estava guardado, porque ninguém ia entrar naquele lugar. Era um lugar tranquilo para se orar. Quando a gente pensa em quarto, a gente pensa logo no nosso, né? Hoje. Mas essa realidade aqui é outra. E ninguém gosta, desculpa, ninguém gosta de dispensa, ninguém leva a visita para ir na dispensa. Isso, verdade. Até porque a dispensa do rei ninguém podia ir mesmo, né? Porque poderia contaminar os alimentos do rei. E fecha a porta. Esse fechar a porta, às vezes a gente está trabalhando, precisa orar. Eu estou trabalhando, mas eu estou jejuando. E aí eu preciso entregar o meu jejum. Eu vou entrar no lugar possível. Até porque cada trabalho tem sua realidade, né? Eu vou entrar no lugar possível e vou tentar orar ali. Mas às vezes não é possível. Aí a gente vai fechar a porta como? Aqui, ó. Aqui. Dentro da nossa mente a gente vai fechar a
em público. Quem está dirigindo o culto, irmão Andervan agora vai orar. Irmão Andervan ora bonito, porque ele tem eloquência, porque ele tem o poder das palavras bonitas, todo mundo vai dizer bonita. Irmão Andervan, ele tem comunhão com Deus, porque ele ora bonito. Aí vai uma pessoa que está começando a vida cristã, que ora meio tateando, meio gaguejando, a pessoa vai avaliar pela forma como a pessoa orou. Mas Deus vê? Deus não vê do jeito que a gente vê. Deus vê o coração. Então essa intimidade, esse fechar a porta, nem sempre é a porta literal do quarto da gente. Porque nem sempre a gente pode fazer isso. Mas glória a Deus, como é bom ter esse Deus que vê o nosso coração, que Ele entende a nossa oração quando ela é sincera. E às vezes em poucas palavras, Deus age poderosamente respondendo uma oração. Né? Muitas vezes a gente faz uma oração tão bem elaborada e ela nem é respondida imediatamente. Às vezes uma palavra, duas palavras, o Senhor faz acontecer aquilo, porque Ele olhou o coração e aquilo moveu a misericórdia de Deus para responder. E olha que bênção, Deus é acessível, louvado seja Deus, como é bom ter um Deus acessível. Jesus Cristo tornou isso possível. Quem está aí com Jeremias 29:13. E buscar-lhe-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele sabe quando ele está buscando de todo o coração. Só Ele sabe. Aí a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, buscando Ele de todo o coração, porque Ele é acessível. Quando a gente buscar de todo o coração, Ele vai nos ouvir, vai nos responder. E nós precisamos fazer isso com o espírito voluntário. A gente precisa querer. Ele nos deu livre-arbítrio. E por isso, nosso coração deve estar voltado para querer, sim, orar, de querer buscar Deus. Ele está sempre disponível, mas a gente precisa querer. E o nosso coração precisa estar íntegro, inteiro, dedicado, voltado, querendo estar com esse Deus. A essência da verdadeira oração. Aqui agora nós vamos ver sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos perguntaram para Jesus como é que eu devo orar? E às vezes nós erroneamente repetimos as palavras do Pai Nosso. O objetivo da oração do Pai Nosso não é ser repetido, é nos dar uma direção de como nós devemos orar. Mateus 6, de 9 a 13. Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é onisciente. Vejamos o que diz Provérbios 5:21 e Salmo 34:15. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Esse é Provérbios 5:21. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. Então Ele é onisciente e Ele vê os justos. Mateus 6:8. Ele sabe o que precisamos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de os pedirem. Então Ele está dizendo para nós não sermos como os hipócritas. A gente não precisa estar fazendo orações repetidas. Ele sonda o nosso coração. Se Deus vê o coração, Ele sabe o que a gente precisa. Então, mesmo que as nossas palavras não sejam adequadas, o Espírito Santo vai interpretar com gemidos inexprimíveis as nossas orações. E além disso, Deus sabe
quando a gente fala, a gente está fazendo uma terapia. Quantas vezes eu vou falar com uma pessoa, eu chego para a Marta, eu quero que você me oriente aqui, me tire uma dúvida, me dá um conselho, uma orientação, eu começo a contar. Na hora que eu começo a contar para a Marta, eu digo, eu já sei. Não é? Olha o importante do falar. O falar. A gente precisa falar. A gente precisa falar com Deus. A gente precisa, porque Ele sabe o que precisamos, mas Ele quer que a gente fale. Então a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Modelo. Nessa primeira etapa da oração, né, ela tem 3 petições pela glória de Deus. Essa primeira parte do Pai Nosso, ela é de reverência e de adoração a Deus, de expectativa pela manifestação do reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Por que venha a nós o teu reino? Porque na hora que a gente recebe Jesus Cristo como Salvador, a gente já está fazendo parte do reino de Deus. Não é que o reino de Deus vem no dia que Jesus voltar das nuvens para buscar a sua igreja. Não, o reino de Deus já está em nós. Quem reina que manifesta a vontade. Quem reina que manifesta a vontade. Quem quer reinar. Quem reina é Jesus, que é manifestada a vontade dele. A gente então está submetido a um reino, aquilo que ele quer. Sim, mas no nosso caso, nós somos súditos voluntários. Lá na época dos reis, os súditos não eram voluntários. Nós somos. Por quê? Porque a gente escolhe se quer fazer parte desse reino ou não. Foi ele que nos deu essa possibilidade. Falando da questão da oração, ele fala sobre isso. Venha o teu reino. Ele está falando, eu quero o teu governo sobre nós. Sim, porque nós já declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Então agora a gente declara com a boca que quer que esse reino domine no sentido de orientação, de capacitação, de direção da vida. Manifestação do reino. E submissão à soberania divina. Quando a gente ora, a gente está dizendo que Deus é soberano sobre nossas vidas. E 4 petições das necessidades humanas. Então nós precisamos da provisão divina. Quando a gente fala em provisão, a gente pensa na comida material, mas o maná, ele era uma comida material e fazia um efeito espiritual. Qual era o efeito espiritual? Da dependência, porque ele não poderia ser guardado, ele tinha que ser usado durante aquele dia. E Deus, quando ele diz que a gente deve orar pelo pão de cada dia, ele diz também que basta cada dia o seu mal. Então a gente tem que buscar o pão material do dia, mas também o pão espiritual do dia, o suprimento que a gente precisa para aquele dia, porque o dia de amanhã pertence a Deus e não a nós. Essa provisão divina, ela é em todos os sentidos humanos. Arrependimento e graça, pedindo a Deus que nos livre do mal. Quando o Pai Nosso nos orienta que a gente deve orar pedindo a Deus que nos livre do mal, nós devemos estar nos arrependendo dos nossos pecados e suplicando a graça de Deus para nos dar o livramento que a gente precisa, principalmente do mal espiritual. Mas quando Deus nos livra do mal espiritual, Ele também nos livra dos males físicos. Quantos livramentos a gente vê acontecer e quantos a gente nem viu? A gente não tomou conhecimento. Deus nos dá proteção espiritual e a gente deve buscar isso através da oração. Deus nos dá a vitória sobre o mal e sobre o mundo hostil. O Salmo 91, ele é um exemplo, né, de todo o livramento que Deus providenciou para nossas vidas. Essa parte que a irmã falou aí da provisão divina diária, do maná cai nos céus, foi uma sala de aula intensa e radical que Deus fez com o pessoal do deserto por 40 anos.
Porque a gente comparando conosco hoje, eles todo dia iam dormir com a despensa vazia, para de manhã ver a despensa cheia para eles se alimentarem. De noite estava vazia de novo. Tinha que esperar a provisão do dia seguinte. E assim todos os dias, durante 40 anos, aprendendo a depender, que só teria no dia seguinte se Deus mudasse. Hoje a gente dorme com a despensa cheia, a geladeira abastecida, com a certeza que amanhã tem alimento. Como é desafiador para nós entender que é o Senhor que está nos sustentando, seja no deserto, na provisão do dia a dia, seja hoje, está na despensa, mas foi o Senhor que nos deu. O Senhor que está nos dando capacidade para trabalhar e nos sustentar através disso aí. É um desafio para nós hoje, essa comodidade. Irmãos, se eu ler o livro de Êxodo 10 vezes ao ano, 10 vezes eu vou comparar com a minha vida e eu vejo que nós somos iguaizinhos ao povo lá no deserto, né? A gente critica, né? Que povo rebelde, vê a manifestação de Deus poderosa. Somos iguaizinhos a eles nas nossas ações. Mesma natureza. Só muda a mesma só o contexto. O tempo da ansiedade. Vivemos ansiosos. A gente fica vendo os apelos do mundo. Na hora de ler o mundo, a gente fica querendo e a gente fica almejando. Existe essa dependência, a gente critica, né? Mas é um poço de ansiedade. Tudo a gente quer, tudo a gente compara, eu não tenho isso porque, né? Aí eu estava falando com o Heró que as Déboras estão esse mês meditando em Jonas 1:3. E Deus mandou Jonas ir para um lugar e ele foi para o outro, né? Porque ele sabia que Deus era bom e que ia perdoar aquele povo, o povo era muito ruim. E aí eu digo, eu falei com o Heró no privado, né? Eu me vi Jonas esses dias porque eu fui mandar uma mensagem evangelística e pulei várias pessoas da minha agenda. tipo assim, tipo Jonas, esse daqui. Eu estava conversando ontem com um rapaz, a gente fazendo um serviço lá em Léus, a gente voltando, eu falei para ele sobre o Pai Nosso. Ele é extremamente católico. Eu falei bem assim, amado, a gente lê muito Pai Nosso e de fato, para mim, palavra a palavra, né? A gente está alimentando, está lavando, é água. Eu falei bem assim, mas Pai Nosso tem um critério específico sobre a questão do perdão. Perdoa-nos como perdoamos. Há uma condição aqui, e uma condição extremamente séria. Porque quando a gente ouve Jesus falando, perdoa-nos como perdoamos, quer dizer, se tu não perdoa, a oração está faltando uma. Porque a gente fica muito como se Deus fizesse toda a obrigação para a gente, como se a gente não fosse cooperadores do reino. E nós somos cooperadores. A gente tem que ter esse discernimento. Precisamos perdoar, porque esse ato de perdão, Jesus diz: perdoa-nos como somos perdoados. Se você não perdoa, nem faça oração. Você tem que ir para esse nível de perdão. Um nível de perdão onde nada mais importa, a não ser Jesus. Perdoe por quê? Porque todos os meus pecados foram perdoados por Jesus. Porque Jesus estava na cruz e por isso fulano não merece, também não mereço. Aí você coloca logo no ponto de igualdade. Porque eu não merecia, Jesus morreu comigo. E aí fica mais fácil ir para essa parte aqui, que é um pouco tensa. Muito tensa. Não é pouco não. E concluindo, a oração é o canal de comunhão com Deus. Ela deve ser sincera e íntima. Sincera significa o quê? Sincera. Sem máscara, rosto limpo e que a pessoa possa ver. Quantas vezes você está conversando com a pessoa e aí a pessoa faz caras e bocas, né? Ela nem sente que faz, mas pela expressão facial você entende como ela está recebendo aquilo que você está falando, né? Isso é sincera. Deve ser sincera e íntima e nunca por exibição. Pela oração recebemos
abençoe essa classe, esses irmãos, essa igreja, esse professor, essa professora. Que todos sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Eu vou pedir à professora que encerre esta aula neste momento. Senhor meu Deus, louvado, agradecido seja o teu nome, Senhor, eternamente, porque só tu és digno, Senhor. Senhor, obrigado por esse momento tão abençoador, de tanto ensinamento, Senhor, como aprendemos, Senhor, como devemos orar e como isso é um alimento diário que nós precisamos praticar todos os dias de nossas vidas. Amém. Como a irmã fala, às vezes só oramos mais quando estamos em dificuldade. Mas não é esse o objetivo, não foi isso que o Senhor nos ensinou quando aqui esteve, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, praticar todos os dias, em todos os instantes. Não existe decisão pequena nem grande. Tudo que colocar tem que ser colocado diante do Pai. Que o Espírito Santo continue nos guiando, nos orientando, Senhor. Que nós possamos a cada dia estarmos agradando o teu coração. Que a cada dia a nossa intimidade contigo, meu Pai, ela cresça e que nós possamos estar cada dia mais nos aproximando de Ti. Que a nossa santificação ela seja diária, meu Pai. Amém. Nos ajuda, meu Pai. Muito obrigada pela vida de cada lá que é representado. Nós temos muito dinheiro. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ensinando. Com tua misericórdia sobre a vida de cada um, nos dá uma semana na tua presença. Esta é a oração de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.